Olá, dando sequência ao nosso programa Ezio Luiz, nós fizemos menção do primeiro vídeo. O primeiro vídeo ele retratou estratégias na arte de falar em público. Alguns macetes para você persuadir uma multidão, técnicas de oratória, de falar em público. Nesse segundo vídeo, nós vamos trabalhar com persuasão, estratégias de persuasão. Bom, para trabalhar com persuasão, você tem que ter alguém que persuade e o alvo a ser persuadido. Aquele a quem você quer persuadir e para quem você vai se dirigir o seu mecanismo, estratégias de persuasão. Bom, o alvo é importante. Por quê? Porque se você trabalha com persuasão de multidão, você vai trabalhar com consciência coletiva, você vai trabalhar com movimentos multitudinários, que são movimentos de multidões. Então, as estratégias emocionais, elas são mais intensas, mais fortes. Quando você vai persuadir alguém, o cliente, quando você vai persuadir sua namorada ou seu namorado, então as técnicas são outras. Então depende de quem você vai persuadir. E nós vamos trabalhar aqui com esse tema de persuasão. É lógico que num vídeo menor nós não podemos abranger todas as estratégias, mas nós vamos trabalhar com algumas principais para nós entendermos como persuadir. Pois bem, para nós entendermos um pouco de persuasão, um pouquinho, eu gostaria de trazer dois exemplos. Imagina os senhores, imaginam a seguinte cena. Um homem, isso é um fato, um homem cheio de titulações, doutorado, mestrado, com seu filho, tentando levar um gado para dentro do curral. O gado resistente, não querendo ir, o filho empurra de um lado, o pai puxa do outro, e o animal não vai, e tenta, e briga, e tudo, e não consegue. Chega uma pessoa, uma senhora ilustrada, chega ali perto, posso tentar? Sim, tudo bem. Ela vai, chega perto do animal, faz uma carícia no animal, coloca o dedão dela na boca do animal, como se ela estivesse oferecendo uma mamadeira para o animal, e vai conduzindo o animal para dentro do curral. Olha que coisa interessante. Então, tem um versículo bíblico que diz o seguinte: não é por força nem por violência. E aliás, a agressividade começa quando faltam os argumentos. Eu costumo dizer isso, tenho dito ao longo dos dias. Toda agressividade começa quando faltam os argumentos. Quando você não consegue combater o pensamento, você passa a combater o pensador. Porque aquela agressividade, ela não convence ninguém. Então você tem que trabalhar com uma harmonia, aquilo que os franceses chamam de rapport, sintonia. Você persuadir, você tem que fazer uma sintonia com a outra pessoa. Sem ela perceber, sutilmente você vai sintonizar numa linguagem corporal, numa linguagem de tonalidade de voz, no seu olhar. Você vai sintonizar aquela pessoa, você vai estabelecer uma simetria corporal externa e você vai tentando não, eu vou retroceder. Não vamos trabalhar com a palavra tentar, porque tentar pode não conseguir. Você vai conseguir, e essa é a primeira ideia que você tem. Primeiro você tem que acreditar na sua ideia para poder vendê-la. Se eu vou vender o meu relógio, eu tenho que acreditar que ele é bom. Se eu vou vender uma ideia, eu tenho que acreditar que ela é boa. A partir do momento que eu não acredito naquilo que eu estou tentando persuadir alguém, ele não vai se convencer, porque você vai transmitir sinais negativos. Então a pessoa não vai se convencer. Então você precisa de positivar aquilo ali. Você precisa de introjetar e crer naquilo que você está pregando, a sua ideia, seja lá o que for. Se você vai tentar convencer sua namorada ou seu namorado de sair para ir a algum lugar, então você tem que trabalhar entendendo a outra pessoa. O que é entender? O verbo entender significa entrar na tenda do outro. Então você precisa de entrar na tenda do outro, saber conhecer os canais de comunicação daquela pessoa, para você conseguir convencer aquela pessoa ou de comprar o seu produto, ou de comprar a sua ideia, enfim. É um trabalho trabalho a médio prazo, pode ser rápido, enfim, depende da situação. Bom, mas vamos lá. Quando você quer convencer, a primeira situação, você precisa de sintonizar aquela pessoa
na linguagem corporal. Sem ela perceber, você vai mais ou menos, eu vou usar uma palavra meio forte aqui, imitar aquela pessoa. Se aquela pessoa for um pouco mais baixa que você tenta ficar na altura dela, você tenta sem ela perceber. Por quê? Porque quando você tenta imitá-la de alguma forma, o inconsciente dela vai dizer para o consciente: olha, pode confiar naquela pessoa porque ela é igual a você. Então você cria uma sintonia corporal. Ela cruzou o braço, ficou na defensiva, você disfarçadamente cruza também, mas bem sutilmente, para ela não desconfiar que você está tentando imitá-la, porque na verdade você não está imitando, você está criando uma sintonia, você está criando uma simetria de forma que aquele inconsciente vai captar o seu e entrar num ritmo orquestrado. Essa é a primeira ideia. A voz sua também, você precisa de criar uma sintonia também com a voz, com o olhar, tudo isso para que aquela pessoa possa entrar na sua, vamos dizer, uma linguagem de gíria mais popular. Você não pode se irritar com a pessoa. E eu vou te fazer uma afirmação aqui: quem te irrita te controla. Às vezes eu vejo as pessoas falando assim: fulano me irrita. Ninguém consegue irritar ninguém, você que se deixa irritar. Ora, alguém pode chegar pra mim e falar assim: ó, você é careca. Tudo bem, eu posso me irritar com aquilo. Ou eu posso nem esquentar a cabeça, tudo bem, eu assumo. Então, não é a pessoa que te irrita, é você que se deixa irritar. Eu me lembro, quando eu era criança, meu pai lutava boxe, e eu via meu pai derrotando os camaradas mais fortes fisicamente do que ele, e eu ficava ali, o pai herói, eu chegava: como é que você consegue fazer isso? Eu tinha uns 8, 9 anos e disse o seguinte: quando as pessoas não estão percebendo, eu vou ali tentando irritar aquela pessoa. Quando ela se irrita com o que eu falo, ela vem com todas as forças, sem raciocinar, e vem pra cima de mim. E eu vou me desviando, mas eu mantenho o controle. E o controle emocional para persuadir é a base, é o fundamento. Você tem que manter o controle. Manter o controle sem a pessoa perceber que você está no controle. E você vai perceber também qual é o canal de comunicação daquela pessoa. Existem pessoas, vou fazer uma classificação aqui, existem pessoas sinestésicas, existem pessoas, do ponto de vista do canal de comunicação, existem pessoas auditivas e pessoas visuais. Às vezes no colégio o menino tá lá e a professora: Juquinha, olha pra frente. O garoto tá lá olhando lá pra fora, mas ele tá prestando atenção porque ele é auditivo, então ele entende ouvindo. Outras pessoas só conseguem entender visualizando, então você que vai ter que mostrar um quadro para elas. Outras são sinestésicas, são sensíveis ao tato, são sensíveis. Então você tem que entender que tipo de pessoa é aquela que você pretende persuadir. Como que eu vou conhecer? Como é que eu vou saber disso? Você vai trabalhando com aquela pessoa, vai conversando com ela. E quando ela fala e quando ela se mostra, ela se revela. Se a pessoa diz muitos verbos com: olha, eu ouço isso, ouvi dizer isso, você começa a perceber que ela é auditiva. Para você convencê-la, você tem que entrar no canal dela. Você começa a usar as palavras parecidas com as palavras dela. Existe um livro escrito em 1930 e poucos, de Dale Carnegie, um norte-americano, cujo título é Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Um dos capítulos deste livro, esse escritor ele traz uma colocação muito interessante. Ele diz o seguinte: eu gosto de pescar, mas também gosto de comer torta de morangos. Mas para eu pescar o peixe, eu não posso colocar no anzol a torta de morango que eu gosto. Eu tenho que colocar a isca do peixe, a minhoca, seja lá o que for. E quando você começa a ler este capítulo do livro, você começa a entender que nós temos que falar para a pessoa a ser persuadida, a ser convencida, aquilo que ela quer ouvir, não o que você quer falar. Se você chega perto da pessoa e começa a falar: não, porque eu faço isso, você conta suas proezas, fica chato, você fica um camarada enjoado, maçante, poxa, o cara só fala dele, é o eu. Aquilo é uma baixa autoestima e ele se revela dizendo sobre ele, falando sobre ele. Eu percebo muito isso em salas de audiência. Às vezes o advogado chega e começa a falar e começa a ficar agressivo. Aquilo ali sinaliza para mim que ele está enfraquecido, porque quanto maior a agressividade, menos segurança ele tem. Então ele coloca aquela capa para que a pessoa não chegue perto dele. Ele não quer demonstrar insegurança. Aquelas pessoas que chegam: olha, você sabe com quem que você está falando, e começa a gritar. Aquilo ali é insegurança pura. Você vê que, por exemplo,
O rapaz que assalta, faz um assalto. Ele traz uma arma, traz os seus companheiros. Quanto maior a arma e quanto maior o número de companheiros que ele traz na gangue, menos força aquele menino tem. É um camarada que está ali inseguro. Quanto maior a arma, mais frágil que está atrás dela. Porque ele não consegue sozinho, sem arma, persuadir. Então ele tem que usar o ataque. É uma pessoa fraca, uma pessoa insegura, uma pessoa com extrema baixa autoestima. Então ela precisa daquela muleta mecânica para ela ter força. Então ele se torna valente. Mas quando o homem consegue controlar, o homem que eu digo ser humano, consegue controlar a situação, ele não precisa de usar arma. Então ele vai sutilmente, penetra no território do outro, sutilmente, faz uma sintonia em orquestração, entra ali e vende o seu peixe de forma tranquila, sem problema nenhum. Então vamos lá, se a pessoa for visual, então você tem que gesticular para ela, você tem que levá-la a olhar aquilo que você está vendendo. Se ela for auditiva, você tem que levá-la a ouvir aquilo que você quer persuadir. Interessante que, entrando no campo da hipnose ericksoniana, Erickson foi um dos maiores hipnólogos que este mundo já teve. E Erickson, numa palestra sobre hipnose, estava falando sobre a sugestão hipnótica, a linguagem hipnótica, como convencer com uma linguagem hipnótica. Levanta o rapaz e diz o seguinte: olha, você vai me desculpar, o senhor vai me desculpar, mas eu não acredito nessa coisa de persuasão, de hipnose, e eu não acredito nisso não, que o senhor consegue persuadir usando essas técnicas de sugestão, de persuasão, não acredito. E ele simplesmente olhou para aquele rapaz e falou assim: tudo bem, eu vou demonstrar para você que essas técnicas são verdadeiras, essas técnicas são eficazes, eficientes. Eu gostaria de te chamar aqui na frente, você pode chegar aqui à frente, você vem. Aí o rapaz foi lá na frente, ele disse o seguinte para aquele rapaz: eu vou ensinar umas técnicas para você e você vai se convencer. Não vou me convencer. Tudo bem, sente aqui, nessa cadeira aqui. E ele sentou na cadeira e ele falou assim: olha, eu vou usar uma técnica. Aí ele olhou para o rapaz e falou assim: mas eu noto que você é um camarada intelectual. Encheu a bola do sujeito. Então eu vou usar uma outra técnica. Por favor, se levante. Aí o rapaz se levantou. Ele olhou para o rapaz: não, tudo bem, então vamos deixar para o final da aula, pode se sentar. O rapaz se sentou, ele falou: viu, não falei, não sei o que lá. Aquele rapaz resmungou. Aí ele disse para aquele rapaz: eu dei um comando para você se levantar, você se levantou. Eu dei um comando para você vir aqui, você veio. Eu dei um comando para você sentar, você sentou. Eu dei um comando para você se levantar, você se levantou. Eu dei um comando para você voltar pro seu lugar, você levantou. O rapaz ficou todo sem graça. Ele falou assim: isso é persuasão. Então ele na brincadeira ali, ele convenceu. Certa vez, e eu estou falando muito rápido, isso não é uma boa técnica, mas estou falando rápido justamente para trazer bastante informação para caber dentro de um vídeo mais curto um pouco. Então, vocês tenham isso como uma estratégia minha para caber dentro do vídeo. Quando meu filho tinha uns 7, 8 anos, meu filho mais novo, e eu metralhei informações sobre persuasão para ele, quando ele tinha uns 7, 8 anos, eu falei assim: meu filho, essa borracha de escolar, você tenta fazer o seu coleguinha pegar essa borracha pra você. Aí ele: pai, ninguém vai pegar isso daí pra mim. Não, mas tente. Aí ele foi lá no colégio, colocou a borracha lá em qualquer lugar lá: pega pra mim, não sei lá. O rapaz, o garoto não pegou pra ele. Aí ele falou: poxa pai, você falou que ele ia pegar pra mim, não sei o que lá. Então você agora você vai fazer diferente. Você vai colocar num lugar meio difícil de pegar e vai chegar pra esse menino e vai falar assim: você não consegue pegar essa borracha onde tá. Depois que você tentar, eu vou tentar e eu vou provar que eu consigo. O garoto foi lá, pegou a borracha na mão dele e falou assim: aqui, eu consegui. Aí ele pegou e riu e foi lá pra casa do pai: eu consegui. Então, ele entrou na tenda do outro, desafiou o garoto e persuadiu. Então você pode fazer um gigante de 2 metros, cheio de musculatura, trazer uma borracha pra sua mão. Basta você usar aquilo que é mais forte do que o músculo. É o poder mental de você controlar. Não controlar para o mal, não manipular, mas persuadir. Então, toda essa estratégia, esse jogo de cintura, se você vai persuadir uma mulher, você não usa a mesma estratégia que você vai persuadir um homem. A mulher, a linguagem da mulher é uma linguagem diferente do homem. O que a mulher ela busca? Ela busca
afeto, ela busca confiança. O homem o que busca? O homem busca o triunfo, o sucesso. O que o menino brincava quando era pequeno? Ele brincava com bola, ele brincava com carrinho. São o que? São veículos do campeão. Ele é o campeão para dirigir o carro, ele é o campeão de jogar bola. Então o homem trabalha com potência. Se você falar para um homem que ele é incompetente profissionalmente, você ofende profundamente o homem. Agora, a mulher já é diferente. A mulher com o que ela trabalha? Com o que ela brincava quando era pequena? Ela brincava com boneca. O que é boneca? Boneca é relacionamento. Então ela trabalha com relacionamento, trabalha com afeto. Então você não vai convencer a mulher usando as mesmas estratégias do homem. Na mulher você tem que chegar para convencer, você vai ter que conversar com ela, você vai ter que elogiá-la, você vai ter que trabalhar com... A mulher é auditiva, acentuadamente mais auditiva do que o homem. A mulher é mais sensível em certos pontos de vista. Então você vai ter que trabalhar com a sensibilidade, você tem que levá-la a entender que aquilo ali é bom para ela. Tudo bem, outra estratégia. Olha a minha linguagem quase que hipnótica. Eu não vou dizer que é uma linguagem hipnótica, mas uma linguagem interessante. Se eu chegar para vocês e estabelecer a seguinte afirmação: eu não preciso de falar para vocês que vocês devem ouvir este vídeo já. Eu não preciso de falar para vocês que vocês devem acessar a rádio Web Mais, a Web Mais. Eu não preciso dizer isso para vocês, porque a inteligência de vocês vai levar vocês a entender que é necessário. Olha só, quando eu disse eu não preciso, eu estou dizendo subliminarmente que eu preciso, que eu estou tentando convencer. Eu não preciso de afirmar para vocês, não preciso de dizer para vocês que vocês devem assistir a este vídeo, porque a inteligência de vocês vai levar vocês e vai conduzir vocês a entenderem que vocês precisam de assistir o vídeo imediatamente. Veja só, vamos agora dissecar o que eu falei. Quando eu disse eu não preciso de dizer para vocês, eu estou dizendo que eu preciso. Por quê? Quando eu digo para vocês, não pensem num violão. Vocês pensaram no violão? Então o cérebro ele afasta. Então eu digo o seguinte, eu não preciso de dizer isso para vocês, mas eu estou dizendo. Né? E eu digo o seguinte, porque a inteligência de vocês, não sou eu que estou persuadindo, entre aspas. A sua inteligência que está te levando. Ou seja, eu estou te persuadindo, mas você está entendendo que não sou eu que estou te persuadindo, é a sua inteligência que está te levando. Percebam? Porque a sua inteligência, eu só estou dando um exemplo aqui, a sua inteligência vai te conduzir a essa situação de assistir o vídeo já. Este já, eu termino com já, mas eu enfatizo já. Então você precisa de assistir o vídeo agora, já. Percebam como eu fui sutil? E as redes de televisão, as novelas, as telenovelas, quando elas querem implantar, elas querem vender um refrigerante, o que elas fazem? Linguagem subliminar, persuasiva. O povão não entende e compra aquela ideia. Se eu quero afirmar um determinado comportamento social, se eu quero vender um refrigerante, o que eu faço? Eu coloco o refrigerante ali na frente? Não, porque a visão central toca no consciente. A visão periférica, que é a visão do inconsciente, vai lá para trás do seu cérebro. Então o que acontece? Eles pegam um artista bonito, uma cena bonita, uma música bonita, todo um contexto, um quadro perfeito, e jogam aquilo que eles querem vender. Um exemplo, um refrigerante qualquer, e jogam aqui e não focam. O foco da câmera está no artista bonito, na moça bonita, e aqui sem o foco está o refrigerante, e vai entrar perifericamente no inconsciente e você vai ter vontade de tomar esse refrigerante. Mas veja só, existem N situações. Eu estou falando rápido e vou trazer um milésimo de técnicas porque não dá tempo. Vender um carro. Vamos lá, quase que terminar essa fase. Vender um carro. Tudo bem, você chega na concessionária. Não sei se alguma concessionária, algum vendedor de carro aqui dessa região tem esse entendimento. Mas usando técnica de PNL, Programação Neurolinguística, técnica de ancoragem, de simetria, enfim, várias estratégias que pouco conhecidas. Vamos lá. O camarada vai vender um carro. Você chega na minha concessionária, eu sou vendedor, eu estou querendo te vender o carro. O que eu faço primeiro? Vou até você, te pergunto o nome e
Durante a nossa conversa eu sempre vou te chamar pelo nome para te individualizar, porque afinal de contas o nome é a melodia mais deliciosa que você quer ouvir, porque está te identificando no meio da multidão. Então tudo bem, eu começo a te tratar pelo nome. Joãozinho, você quer comprar um carro? Vem cá no meu pátio aqui, etc. Mas antes, vem cá, você gosta de café? Vamos tomar um cafezinho, vamos tomar um cafezinho. Se você gosta de café, você vai tomar um café com o vendedor. Quando você está tomando o café, docinho, agradável, do jeito que você gosta, o vendedor, eu vou chegar para você, eu vou me colocar como vendedor, eu vou chegar para você, enquanto você está tomando um cafezinho, eu vou tocar no seu ombro. Mas eu vou pegar um dos meus dedos e vou dar um toque diferente. Vou apertar sutilmente sem você perceber. O que seu cérebro vai fazer? O doce do açúcar vai ficar ancorado com aquele toque meu. Você não percebeu. Joguei. Associou. Tudo bem. Vou te levar no pátio do carro. Em conversa com você, eu imagino que você vai comprar um carro, sei lá, de 50 mil reais. Eu vou te levar primeiro num que custa 100. Levar um impacto. Não, mas 100 eu não posso. Não, mas é muito bom o carro e tal. Aquilo é só para disfarçar. Eu sei que você não vai comprar aquele carro. Quando eu te levar para os 50, o seu cérebro vai pensar assim: poxa vida, esse carro tá barato, 50 mil. Porque você viu primeiro um mais caro. Então deu esse choque, esse contraste. Tudo bem. Você chegou perto do carro e eu digo o seguinte: entra aí, vamos fazer um test drive. Senta aí dentro do carro. Se acomode no carro. Quando você sentar na poltrona da direção, eu falei: toma a direção. Você está tomando direção, você está tomando rédeas do carro. Eu vou chegar para você, quando você tocar a mão no volante do carro, eu vou tocar no seu ombro da mesma forma que eu tomei quando você estava tomando café. O que vai acontecer dentro do seu cérebro, do seu inconsciente? O doce do açúcar que estava no café, aquele algo agradável, com a direção do carro e com o meu toque. De repente você vai: poxa, eu tô me sentindo bem nesse carro. Assim, mas o carro foi feito para você. O carro foi para você. É aquela técnica. O que acontece? O seu cérebro traz o doce para dentro do carro. Aí eu vou dizer para você: imagina você. O que você espera num carro? Eu espero segurança. Esse carro tem segurança. Aí eu vou teatralizar um pouco o carro e tal, vou exagerar um pouquinho e tal, aquelas histórias, sempre com um ar agradável, sempre com a simpatia. Ninguém consegue convencer sem ser simpático. Não, as pessoas têm que me aceitar do jeito que eu sou. Isso é bobagem, não vão te aceitar. Você tem que se adequar, você tem que flexibilizar, você tem que trabalhar com isso. Veja bem, você que determina a forma de ser tratado. Se você quer convencer e você chegar tudo tímido, encurvado, olha, sabe o que é e tal, você está determinando que as pessoas te tratem de uma forma. Sabe aquelas pessoas que só levam cascudo de todo mundo? Porque ela se coloca na vida para levar cascudo. Ela baixa a cabeça. Agora, se o cara chega, não, você vai convencer o sujeito, não sendo arrogante, mas sendo firme. Se você for firme e entrar na sintonia da pessoa, você consegue convencer. Então, veja só, existem N outras estratégias. E vou te dizer outra situação. Prestem bem atenção, ninguém consegue fazer com você, do ponto de vista emocional, aquilo que você não quer que faça. Não entendi. Do ponto de vista físico, as pessoas podem sequestrar, podem te amarrar, tudo. Mas do ponto de vista emocional, as pessoas só conseguem fazer com você aquilo que você deixar. Porque você tem que ter o controle dos seus sentimentos e das suas emoções. Ah, eu estou deprimido, eu estou triste, eu estou infeliz porque as pessoas não me dão atenção. Ora, se a sua felicidade depender da atenção das pessoas, você não vai ser feliz. Você tem que ser feliz você mesmo. Você tem que trabalhar com você mesmo. Você tem que se conhecer e ser feliz sozinho para que você possa ser feliz com as pessoas. Você tem que saber convencer as pessoas. Mas para você convencer as pessoas, você tem que se convencer. Você tem que entender e acreditar que você vai persuadir. Esse vídeo eu trago apenas meia dúzia de estratégias para técnicas de convencimento. A gente pode marcar um curso, se quiserem, marcarem depois um curso, trabalhando durante 2, 3 dias técnicas de convencimento. Como é que você consegue convencer a sua namorada? Como é que a namorada mantém o namorado? Se a namorada começa a falar: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu tô com medo de te perder e tal, o que você vai fazer? O homem é caçador. Então, o homem, aquela caça tá na mão dele, ele não precisa mais daquela caça, já atirou e ela já tá morta. Agora, se aquela caça não se deixar ser caçada, se ela
for carinhosa, mas de vez em quando ela dá uma recuada, o que vai acontecer? Ele vai sempre caçar, precisa de caçar. É isso que tem que se fazer. Eu vou fazer 30 anos de casado. O ano que vem eu vou fazer 30 anos de casado. Mas até hoje eu pego o fio dental pra minha esposa, abro a porta do carro pra ela. Por quê? Porque eu tenho que regar, eu tenho que persuadi-la. Eu tenho que convencê-la de que nenhum homem vai fazer isso pra ela. Então, a persuasão é um desafio. Agora, se você falar o seguinte: eu não consigo, você já está derrotado. Prestem bem atenção e isso já estou finalizando. Se você diz eu não consigo, ou você diz eu consigo, das duas maneiras de falar você está certo. Se você disser eu não consigo, você não vai conseguir. Se você disser eu consigo, você acreditar naquilo, você vai conseguir. Esqueceram de falar para Santos Dumont que era impossível o homem voar. Ele foi lá, fez uma máquina e fez o homem voar. Então aquilo que o grande desafio é tornar possível aquilo que parece impossível. Mas você consegue. Se algum homem consegue, você também consegue. Então a técnica de persuasão, existem 1000 estratégias. Existe a linguagem, o tipo da linguagem hipnótica. Você pode conduzir e induzir a pessoa para o seu lado sem ela perceber. Agora, se você começa a usar agressividade, não, você tem que ir, você tem que fazer isso e tal e tal. A criança, se você disser para a criança, você não pode subir aí, ele vai subir. Agora, se você chega e desvia a atenção do menino, traz o menino, como é que você faz para tirar um objeto perigoso da mão do menino? Dá um rio mais bonito para ele vai largar automaticamente aquilo, não precisa de você arrancar com força. Técnica de persuasão. Pensem nisso. Isso está nas mãos de vocês, não está nas minhas mãos. Está nas mãos de vocês, porque cada um tem um potencial grandioso dentro de si. Você precisa de despertar e acordar a águia que existe dentro de você, tá ok? Muito obrigado.